Fala jurista, tudo bem? Essa é a nossa quinta aula dos crimes contra a fé pública. Estamos no crime de moeda falsa, artigo 289. No finalzinho da última aula, falamos que se houver, no mesmo contexto fático, a prática do delito de petrechos de moeda falsa, artigo 291, e moeda falsa, que é a fabricação, artigo 289, teremos apenas um delito, haverá absorção pelo delito fim, pelo princípio da consunção, apenas um delito, artigo 289, fechou? Fica a dica para você, tá certo? Falamos também na última aula do delito de moeda falsa privilegiada, aquele do parágrafo 2º, no qual a pessoa recebendo de boa fé a moeda falsa, não quis ficar no prejuízo e coloca ela em circulação. A pena é bem diferente, né? Vai para máximo de 2 anos, admite-se a transação penal, lei 9.099, mas é crime, toma cuidado. Lá na parte de introdução dos crimes contra a fé pública, aproveitando aí esse momento, eu cheguei a comentar com vocês que não admite o princípio da insignificância nos crimes contra a fé pública. Então imagine que alguém tenha praticado o delito de moeda falsa privilegiada, colocando em circulação uma nota de 10 reais. Ele recebeu 10 reais e ele colocou em circulação 10 reais. Então veja, um delito extremamente insignificante, digamos assim, não é? Para a gravidade de um meio social. Mas a tese do princípio da insignificância dificilmente vai colar, não é a tese que prevalece, a tese majoritária é aquela pela inadmissibilidade do princípio da insignificância nos crimes contra a fé pública e quando se fala de moeda falsa, com muito mais razão, tá bom? Classificação do crime de moeda falsa é um crime de perigo concreto. O que significa perigo concreto e por que perigo concreto? Significa que não é necessário um efetivo prejuízo ao bem jurídico penalmente tutelado. Não é necessário que alguém seja efetivamente. Não é necessário que a fé pública seja efetivamente ofendida. A moeda não precisa sequer estar em circulação, basta a potencialidade lesiva desse dano. E na mesma esteira de raciocínio, esse delito também é um delito formal, também chamado de delito de consumação antecipada ou de resultado cortado. Significa que não é necessário o resultado material desse delito. Esse delito, a moeda falsa não precisa sequer entrar em circulação, basta que ela tenha potencialidade lesiva. Então, o delito de moeda falsa, anota aí, é um crime formal e é um crime de perigo concreto. Se uma pessoa for pega, que ela acabou de falsificar a moeda e a polícia entrou na casa dela e ela está lá com o maço de dinheiro, 10 notas de 100 reais na casa dela, ela não colocou em circulação essa moeda. Pouco importa, o delito já se consumou. Por isso é que eu já aponto para vocês qual é o momento da consumação do delito. Bom, se for o artigo 289 caput, que fala da falsificação, o delito se consuma exatamente no momento em que o agente termina a falsificação do delito. Se ele for preso antes, ele será responsabilizado por tentativa de moeda falsa, mas se ele já tem a moeda falsificada, esse é o momento consumativo. O momento consumativo não é a entrada em circulação da moeda. Cuidado com isso. Agora, se você observar o parágrafo 1º do 289, ele sim traz outras modalidades. Ele traz a modalidade de importar, exportar, adquirir, vender, emprestar. Aí, para estas modalidades, aí sim, o momento consumativo do delito é no momento da importação, da exportação, da venda, no momento em que ele cede. Ok, mas para ele ser responsabilizado por esse delito, se pressupõe que ele não falsificou. Porque se ele falsificou e vendeu,
o delito se consumou lá atrás, na fabricação. Lembra que eu falei na aula de introdução que se acontecesse esse caso, ele seria responsabilizado apenas pela falsificação. A venda é pós-facto impunível, na verdade. Agora, se eu só tenho provas de que ele vende, eu presumo que ele fabricou, mas eu não tenho provas. Eu tenho provas da venda, porque ele foi preso ali vendendo. Bom, então é este o aumento consumativo, mas isso para a modalidade equiparada à modalidade de venda, tá bom? Temos aqui a modalidade de guardar a moeda. A modalidade de guardar a moeda é uma modalidade que é um crime permanente, né? Porque se consuma durante o período em que o agente permanecer com aquela moeda na sua posse, tá? O que é interessante do delito de guardar moeda falsa? Apesar de ser crime instantâneo, o delito de moeda falsa, a modalidade de guardar não é instantâneo, ele é permanente. Isso significa que o agente estará em flagrante delito durante todo o tempo que ele estiver guardando. Olha na prática, pense na prática policial. Há uma denúncia séria e a polícia tem sérios indícios de que alguém traz consigo dentro de sua casa notas falsas. Pois bem, a pessoa já está a pessoa está em flagrante delito. Se a polícia souber disso, a polícia pode ingressar na residência da pessoa a qualquer hora do dia ou da noite, ainda que sem mandado de busca, porque a pessoa está em flagrante delito e ainda que ela tenha conseguido essa moeda um mês atrás, e durante o período em que ela estiver portando na casa dela, ela está em flagrante delito, autorizando, portanto, o ingresso na residência, tá certo? Então são algumas questões aí de ordem prática que é importante você saber diferenciar as modalidades de moeda, tá certo? O crime de moeda falsa é um crime também, dentro da classificação ainda, é um crime não transeunte. O que é não transeunte? É aquele crime que deixa vestígios. Se ele deixa vestígios, o vestígio é justamente a moeda falsificada. Se ele deixa vestígios, nos termos do Código de Processo Penal, é necessária a perícia sobre essa moeda. Não há que se falar em crime de moeda falsa se eu não tiver a perícia. Essa moeda será periciada e deverá vir um laudo que vai ser juntado aos autos do inquérito, depois do processo, demonstrando que aquele papel é a falsificação de uma moeda. Porque se não tiver isso, não tem como eu ter a prova do delito. Então é um delito não transeunte, é obrigatório que eu tenha o laudo nos autos desse processo. Tá certo? Admite-se tentativa no delito de moeda falsa? Sim, admite-se a tentativa no delito de moeda falsa. O conatus é autorizado sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Competência de julgamento da moeda falsa, já falamos na última aula, é da Justiça Federal. Não se esqueça disso por nada, tá certo? E faltou falarmos da figura qualificada, parágrafo 3º de moeda falsa. O delito vai para uma pena de 3 a 15, você chega à pena máxima de 15 anos. E o parágrafo 3º ele trata de um crime próprio porque quanto ao sujeito ativo, porque só poderá praticar esse delito o funcionário público, ou o diretor, ou o gerente, ou o fiscal de banco de emissão que fabrica ou autoriza a fabricação ou emissão de moeda falsa. Justifica-se esse aumento de pena, essa qualificadora, por conta da condição especial desses sujeitos ativos, então funcionário público que tenha maior condições de interagir para uma prática desse delito. Mas o delito, o parágrafo 3º, ele traz duas modalidades muito fechadas que você deve conhecer. O inciso 1º ele fala a moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei. Aí ela está falando especificamente da moeda metálica, a liga metálica, né? Que é necessário, é uma norma penal em branco, é necessário verificar junto
com os órgãos federais que tratam o peso exato, o percentual de liga metálica de cada uma daquelas moedas. Então, se você emite, o funcionário público responsável emite uma moeda com o título ou peso inferior ao determinado em lei, você pratica esse delito qualificado. E o inciso segundo, aí ele é o contrário, ele fala especificamente do papel moeda. O papel moeda, quando você emite o papel moeda em quantidade superior à autorizada por lei, também uma norma penal em branco, tá certo? E o parágrafo 4º, ele fala aquele que desvia e faz circular moeda que ainda não estava autorizada. Nas mesmas penas, como ele fala nas mesmas penas, não é? Se discute se é a mesma pena do 289 caput ou do 289 parágrafo 3º, sendo que majoritariamente a doutrina aponta que as mesmas penas se refere à moeda falsa qualificada, então seria a mesma pena de 3 a 15 anos, aquela pessoa que desvia e faz circular uma moeda que não estava ainda autorizada. Então, imagine que há lá uma pilha de dinheiro na Casa da Moeda já fabricada, mas ainda não foi autorizada pelo Banco Central a circular e algum funcionário de lá coloca essas moedas em circulação. Ele então responderia pelo delito de moeda falsa qualificada, parágrafo 4º, pena de 3 a 15 anos, tá certo, minha gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para trabalhar com vocês antes de nos despedirmos. Sim, tem uma coisa muito importante aqui. Alguns delitos paralelos que é importante que você conheça próximos ao de moeda falsa. Vai lá para a Lei das Contravenções Penais. Lei das Contravenções Penais, o seu decreto-lei 3688 de 41, 3688 de 41, é a Lei das Contravenções Penais. Lá no seu artigo 43, ele fala que é contravenção penal a recusa de receber moeda de curso legal no país. Olha que interessante. Então, se um comerciante ou qualquer pessoa se recusa a receber um dinheiro com valor legal no país, ele pratica uma contravenção penal. E o artigo 44 da Lei das Contravenções Penais fala que usar como propaganda de impresso objeto que pessoa inexperiente ou rústica, eu gosto desse tipo de expressão do legislador da nossa era de Vargas, né, década de 40, uma pessoa rústica possa confundir com moeda. O que significa que alguém usa como propaganda uma moeda, uma nota que pareça uma real, pareça uma verdadeira, e que possa enganar uma pessoa que é inexperiente, isso é contravenção penal, você utilizar como propaganda, tá certo? Por hoje é só, valeu, até a próxima aula.